Esse dia eu tô sozinha em casa agora à noite. Eu falei, agora vai ser melhor. Então, tá bom. Então, vamos começar. Cris, primeiro eu queria te agradecer a participação, ainda mais nesse horário, final da tarde, aí quase noite já, né? Mais uma vez Imagina. agradecendo. Aqui é nosso novo episódio do Podcast das Profissões. Essa profissão um pouco diferente, a questão do turismo. Nós começamos a perceber que o pessoal está tendo muito interesse novamente, tá? E é muito legal que você pôde participar aqui para contar um pouquinho para a gente. Ah, legal. Eu que agradeço o convite. Legal, Cris. Então, eu gosto sempre de começar pelo começo mesmo, né? Voltar lá para trás e perguntar assim, como que foi a sua escolha profissional? Aqui a gente percebe que os adolescentes estão bem indecisos, estão com bastante dificuldade. Antigamente, eu tenho quase 38 anos, né? A gente pecava porque não tinha muita informação, e hoje eu acho que pecam porque tem muita informação e eles ficam mais perdidos ainda. Como que foi a sua escolha? Assim, foi fácil? Você teve uma dificuldade também? Como que foi? Então, eu tenho 39, né? Então, Novidade. quando eu fui prestar vestibular na época, na verdade, o turismo era uma das faculdades que estava muito. A profissão de turismólogo estava em ascensão muito grande, né? Tanto que na época era uma das faculdades mais disputadas, todo mundo acreditava que aqui no Brasil a gente tem um grande potencial para se trabalhar com turismo, né? Então, na época era moda, vamos colocar dessa forma, né? Eu era muito nova, eu tinha 16 anos quando eu passei na faculdade. Nossa. Eu sabia que eu gostava muito de viagem, eu sabia que eu gostava muito de artes. Então, assim, eu fiz duas, na verdade, eu prestei duas faculdades, que foi decoração, nada a ver, né? E o turismo. Aí, o turismo sempre me chamou muita atenção, né? Por essa oportunidade de você conhecer culturas novas. Então, quando eu escolhi a carreira, no turismo, eu não pensava em trabalhar em agência de viagens. Eu Uhum. sempre gostei muito de transporte aéreo, né? Então, assim, mesmo nova, eu já sabia mais ou menos qual era a parte do turismo que eu gostaria de trabalhar, né? Uhum. Então, quando tava também, aí eu fiquei em dúvida entre hotelaria e turismo, que eram duas faculdades diferenciadas, né? Aqui Uhum. em Rio Preto já tinha curso de turismo, só que eu não queria ficar em Rio Preto, porque eu queria ter, já desde muito nova, eu sempre quis ter essa independência de conhecer novos lugares. Eu sempre gostei muito. Para mim, me mudar não é difícil. E aí Uhum. você vai entender agora durante do que eu vou te explicando. E aí eu acabei Legal. fazendo faculdade em Santa Fé do Sul, que é super perto daqui de Rio Preto, são 2 horas. Mas na época, além de ser uma faculdade que estava bem conceituada, ela é uma fundação, então o valor dela era bem reduzido, Uhum. né? E ela era mais conceituada do que aqui em Rio Preto na época, né? Era a FUNEC, né? A FUNEC, é isso. Eu lembro dela. E Santa Fé, na verdade, na época estava virando estância turística, né? Então, assim, todo mundo falava: nossa, como tá nesse processo, o curso vai ter bastante incentivo, né? Então, foi por isso que eu acabei escolhendo a cidade de Santa Fé, né? E por ser perto de Rio Preto, mais ou menos. Uhum. Mas o curso foi isso, era a minha vontade de conhecer novas culturas, de ter uma habilidade como que eu posso te explicar? Eu queria muito que as pessoas compartilhassem esse sonho comigo, Legal. entendeu? Sim. Porque eu acho que é muito legal. E uma coisa assim que eu me lembro também dessa época do turismo, né, que a maioria das profissões tem essa questão, né, de aumento de procura, assim, né, de desenvolvimento. E eu me lembro de assistir uma reportagem no Fantástico sobre turismo, né, sobre as faculdades. E eu acho que a partir dali aumentou mais ainda, né? Tanto é que quando eu fui fazer a minha primeira formação, né, que eu acabei me enroscando aí nas formações, a minha primeira foi farmácia bioquímica, e eu lembro que eu fiz na Unirp aqui, né, a primeira formação, e assim, tinha muita gente que fazia turismo. Eu acho que tinham 3 ou 4 salas de noite, assim,
E era muito procurado mesmo, assim, depois deu É, uma caidinha, né? a minha sala tinha 100 alunos quando eu Hum, entrei, né? Se formaram 35, é, mas entraram 100. é o comum, né? Para quem estiver vendo esse episódio, é muito comum que as pessoas comecem e, assim, menos da metade termina na sala, então é comum, não se assustem, né? Então, assim, então você não tinha ninguém na sua família que já tinha Não, passado ou que tinha experiência? não, eu fui a primeira mesmo. Eu tenho 2 irmãos, um fez direito, o outro fez agronomia. Meus pais são educadores físicos, então, assim, Legal. não tinha nada a ver com o turismo, eu fui a primeira mesmo. Ah, que bacana. E eu me lembro, eu prestei vestibular lá na FUNEC também, eu entrei em fisioterapia lá, mas não fui fazer, porque minha mãe é fisioterapeuta, ela era muito bom em fisioterapia. É, super concorrido na época lá, e todo mundo queria, né? Eram os 2 cursos na época mais concorridos. Era Uhum. fisioterapia e turismo. Não, bacana. E assim, você se lembra como que era a faculdade, como que era o curso, o que que você estudou, quais eram as Mais matérias? ou menos, eu lembro, assim, tô brincando. Eu acho assim, o grande ponto da faculdade de turismo é que, e agora eu vou colocar como uma falha, tá? Eu Uhum, acho que a grade curricular do turismo, ela era muito aberta. Então você aprendia muita coisa, mas sem é, focar em nada específico, né? Então você tinha aulas de transporte, mas era tudo muito vago, né? Então depois trabalhando na área, você vê que aquele conhecimento que você estava tendo na faculdade não era muito condizente com o dia a dia da profissão, né? Então eu acho que até por isso muita gente acabava desistindo do curso. uhum, Porque são, por exemplo, 4 anos. Eu não sei hoje se mudou grade. Eu não, acho que muitas faculdades de turismo, infelizmente, fecharam por falta de procura. uhum, A profissão de turismólogo, né, não é uma profissão que tem muito valor no mercado. uhum. Aí que está. Não tinha, não. Ela tem e não tem. Eu vou explicar o porquê, É isso aí, vamos né? lá. Vou explicar o porquê. Ela não tinha uma procura muito grande para turismólogos, né? Então, por exemplo, se você fazia administração, você podia trabalhar no turismo. Uhum, Então, assim, secretário do turismo nunca foi um turismólogo, sabe? Coisas assim. sim. Então, eu acho que a grade curricular da faculdade de turismo, ela peca, tá? Eu acho que muita coisa que quando você está lá também, você não dá valor, que é História da Arte. Você tem 4 anos de História da Arte no currículo. Uhum, Então, e a hora que você tá lá, você fala, meu, 4 anos, mas quando você sai para a vida e que você tem que trabalhar com isso, você vê o quanto aquele conhecimento é necessário, sim. né? Então, eu acho que quando eu fiz a faculdade, a profissão era relativamente nova, né? Uhum. Então, os cursos não eram tão bem preparados para um profissional sair ali e trabalhar numa agência de viagens ou trabalhar em eventos, porque a gama ali, o leque que você pode escolher dentro do turismo é muito grande, né? A carga horária foi aceita, porque é muita administração, é economia, né? Então, é Cris, um só curso que para voltar depois. um pouquinho, que deu uma cortadinha. Você Tá. estava falando das áreas que você pode trabalhar, aí cortou. Só para voltar. Eu acho que assim, o turismo ele te dá uma base muito grande, então Hum, um leque muito grande de mercado de trabalho. Então certo. você pode trabalhar com eventos, com transporte, com agência de viagem, que é assim, muita gente pensa, vou fazer turismo, vou ter que ser agente de viagens. Não, tem Uhum, N coisas que você pode fazer, né? uhum, E como eu te disse, como a grade ela é muito aberta, você tem vários anos de economia, de administração, de inglês, espanhol. Então, quando você termina essa faculdade, você tem muita opção também de trabalho, uhum. tá? Entendi. É, quando eu terminei, que eu fui fazer, que eu sabia que eu gostava de pessoas, né? De viajar, terminei a faculdade e eu comecei a trabalhar na TAM, para a gente dar um pouquinho de contexto no que eu estou Aham, falando, né? E eu vim trabalhar na TAM, na época era TAM Linhas Aéreas, hoje é Latam,
né, no aeroporto de Rio Preto, e foram 2 anos muito interessantes e que me fez ter uma visão totalmente diferente do turismo, né? De como era uma parte que você tinha mais de administração, essa parte, né, de atendimento, de qualidade, que é uma coisa que eu sou extremamente apaixonada, é qualidade. De Eu acho organização, que né? isso, exatamente, né? Não, bacana. Então, assim, então na faculdade você tem várias matérias, tem muita matemática, assim, não tem quase nada de matemática. Tem matemática financeira. Tem Imagina. matemática financeira, tem história, geografia, português, espanhol, inglês, agência de viagens, transporte, filosofia, educação física, recreação. Então como eu te disse, ela é bem. A hora que você olha a carga horária, você fala, né? Não dá assim, né? Aprende Essa muita parte, coisa. essa parte de recreação, nós entendemos que é para você gerenciar um hotel, né? Alguma coisa que tenha hóspedes que fiquem, sei lá, por mais tempo, esses hotéis que são Isso. open, não é open bar, Ó, inclusive. all inclusive, né? É all inclusive e tudo mais. Então, assim, eu imagino que seja bem de gestão mesmo, assim, né? Eu imagino o curso de turismo como um curso bem baseado na gestão, né? Exatamente. Você tem que saber fazer para você saber pedir para fazer, né? Exato. Então é bem isso. E assim, eu vou fazer uma pergunta, mas depois eu vou voltar um pouquinho perto ali da faculdade, só porque Tá. você entrou nesse gancho aí da agência de turismo. Eu conheço algumas pessoas que trabalham em agência de turismo, mas eles não são formados em turismo, né? Como você disse. Um deles se formou comigo na administração, né? E trabalha. Trabalha. Nossa, esqueci, eu tô cansado agora, já de cabeça. Como é que chama aquela agência grande que tem bastante cruzeiro? Esqueci o nome. MSC, é CVC? TVC, A Então, assim, CVC ela é uma operadora, na verdade, para entender qual que é a diferença, só para você. Uma operadora é uma empresa que ela tem vários serviços de turismo, tá? Então, ela trabalha com transporte aéreo, marítimo, hotelaria, transfer. Então, ao invés da gente pegar o telefone e ligar na companhia aérea, da gente ligar no hotel, a gente compra pela operadora, entendeu? Então, é por isso, a CVC é isso, é uma operadora. tá. Aí, no caso, como ele não é formado em turismo, ele vende aquele produto só que já está ali definido, é isso? Seria assim? Não, na verdade, não. Para você trabalhar com uma agente de viagens, na verdade, você tem que ser uma coisa só: curioso. Tá. Se você for curioso, você procurar, você estudar, você é um bom agente de viagens. Uhum. Quando eu fiz a faculdade, não existia esse acesso fácil à internet, né? Que hoje tem, que a gente. Muita gente fala, mas por que eu vou procurar um agente de viagem se eu posso entrar aqui no site XWZ e comprar minha passagem aérea, né? E às vezes por um custo menor, né? O que não é sempre realidade. Sim. Então, ó, você falou que tá cansado, eu também tô cansada. Tô perdendo a linha de raciocínio. Então, a pessoa não precisa ser formada em turismo para trabalhar numa agência de viagens. A verdade é essa. Desde que ela estude, ela goste muito de. Ela tem que ser extremamente organizada, porque você está lidando ali com quantias enormes de dinheiro. Porque a gente pensa, é uma viagem. Porto Seguro, é 3 mil e pouco, mas a gente faz viagem de 400, 500 mil reais, Sim. né? Uma Então, viagem para a assim, Europa é 100 mil reais aí para um casal, dependendo para onde for. Para mais. aí você tá careiro também. Esse teu amigo aí tá. Não, né? Já tô alinhando com o euro, com mais caro já. Você tá muito careiro aí nessa tua viagem. Mas vamos colocar uma Maldivas bem feita, uns 80 mil, 90 mil reais. Mas então, assim, mas você tem que saber lidar com pessoas, né? Você tem que ser bom de vendas, extremamente organizado, e é o que eu falo, curioso. Se você é curioso, se você procura, porque hoje todo mundo tem a informação muito rápida. Então, você tem que estar na frente das pessoas. Então, se alguém chegar para mim e me perguntar sobre um destino
no Catar, eu tenho que saber. Eu tenho que saber onde está o Catar, o que, que tem lá para fazer. Eu não posso falar, só um minutinho e dar uma olhada, entendeu? Então, tem que ser uma profissão que. E é uma profissão que muda todos os dias. Principalmente com a pandemia, nós sofremos demais. Né? Foi a profissão, acho que uma das profissões que mais teve esse problema. Né? A gente ficou atado, né? Não tinha o que fazer. Exatamente. Eu até conversei essa semana com uma colega minha que ela fez hotelaria lá em Campos. E ela estava falando, assim, ela gerenciava um resort e, assim, fechou tudo, né? Ficou 2 anos ali sem operação alguma. Então, realmente, é uma área que sentiu muito. E como que você vê agora, assim, você acha que tá voltando? Eu acho que não está igual ainda, né? Mas você acha que já está aquecendo? Bom, eu acho que a pandemia foi ruim, muito ruim para o turismo, mas ao mesmo tempo foi boa para o turismólogo ou para os agentes de viagens. Por quê? As pessoas viram que na hora que dá um problema, você se virar é muito difícil. Entendeu? Você mudar um aéreo que foi cancelado, porque hoje tem muito cancelamento de voo, alteração de voo. Eu tinha uma viagem inteira para a Europa, agora eu comprei no site, e agora? Quem vai me ajudar? E ninguém responde. Então, a pandemia, ela teve esse lado positivo agora para o futuro do turismo, tá? Porque as pessoas começaram a valorizar novamente o agente de viagens. Eu vou te falar que a gente teve uma boa melhora no ano passado, em outubro, mais ou menos. Em janeiro desse ano, teve um novo susto, né? E agora, graças a Deus, o Brasil liberou, por exemplo, para vir sem testar. A maioria das pessoas estão vacinadas. Sim. A escolha da vacina vai ser muito complicado, né? Para quem não escolher vacinar. Vai ter sempre que fazer o teste para poder viajar, não é todos os destinos que aceitam, né? Mas agora eu acho que vai engrenar e a gente vai conseguir. E esse ano tá bem lotado já, a procura por resorts, por viagens internacionais cresceu bastante. Né, você falou essa questão, né, de alteração de voo, né, e tudo mais. O ano passado, nós fomos para Porto Alegre, que meu irmão estava morando lá em Porto Alegre, eu e minha sócia, que também é minha esposa, e a gente foi, e eles cancelaram nosso voo para o outro dia. E assim, a gente realmente é o que você falou, eu não tive para quem reclamar, eu tive que aceitar, eu tive que pagar mais uma diária, foi um baita de um transtorno. Né? Exato. A gente tinha compromisso aqui em Rio Preto já, mas um olhou para a cara do outro e falou assim: bom, o que vai fazer? Realmente ninguém atende, né? Foi alterado, você só recebe no e-mail lá e é bem isso, né? Então, realmente. Aí, ó, nessa você já liga e falou, Cristiane, presta atenção, amiga, o que está acontecendo? É verdade, mas a gente pensou nisso. O meu pai costumava viajar bastante, agora que ele está um pouco mais velho, ele não tem ido muito. Mas o pessoal das agências dão risada, porque ele é extremamente organizado, ele faz tudo e leva para a agência, porque assim, ele prefere que ele faça a organização, mas ele quer fechar com alguém, sabe? Ele, ó, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e vê para mim que ele aprendeu com o tempo que tem que ter alguém por trás, assim, que a hora que você está longe, as coisas não são fáceis, assim, de serem resolvidas, né? Então, É legal. muito importante. E assim, existe esse mito que na internet é mais barato, nem sempre. Pode Sim. acontecer? Sim, pode acontecer. Porém, as agências, as operadoras, elas vêm buscando cada vez mais vantagem para o agente de viagem ter como negociar ali, né? E Legal. a taxa, às vezes, é pequena em relação, né? Seguro de viagem é uma coisa super importante que as pessoas não compram aqui no Brasil. É um absurdo isso. Né? Né? Agora que a pandemia está melhorando. Mas Sim. são pequenos detalhes da viagem que, a hora que você chega para embarcar e você não vai, e você perde a tua viagem, o prejuízo financeiro é gigante, né? Emocional é muito grande, porque eu tenho um cliente viajando hoje, amanhã, eu vou ligar para ele e falar, ó, teu check-in tá aqui, você, todo dia, não me importa se ele é super viajado, ele viaja toda semana, teu check-in tá aqui, teu documento tá ok, você tá levando, tá. Então, a gente faz um checklist, a gente cuida para que aquele sonho, porque a gente trabalha com isso, com sonho, a verdade é essa, todo mundo
se você pergunta assim, o que você quer fazer na sua vida? Eu quero viajar. Não é? Porque viajar é muito bom. Uma das perguntas que a gente faz dentro do nosso processo aqui, né, do nosso programa, é o que você faria, né, se você não tivesse nenhum problema com dinheiro nem com tempo, né? E assim, é 99,9%, é ficar viajando o mundo. Pessoal, né, todo mundo tem bom gosto em relação a isso. Exatamente. Agora imagina você lá viajando o mundo e tendo que ligar em companhia aérea e ficando 3 horas no telefone. Não dá, né? Não, é verdade. E, Cris, deixa eu só voltar um pouquinho lá na faculdade, só para perguntar em relação a estágios, assim, é fácil achar estágio? Geralmente o estágio é mais aceito em agência, ou eu conseguiria um estágio no hotel ou com transporte? Como que foi na sua época? Como você... Eu acho assim, tem o estágio, o curso de turismo, ele tem que ter uma agência dentro da faculdade, né? Legal. E uma agência escola, e ele tem que ter um hotel escola que ele tem parceria, né? O hotel, a escola não tem um hotel, por exemplo, a sua amiga fez Senac, deve ter sido Campos do Jordão. Senac Campos, Então, assim, ou ele tem uma parceria, ou ele tem que ter um hotel escola, tá? Então, você já tem os estágios obrigatórios. Quando eu fiz estágio, eu fiz na TAM, aqui em Rio Preto, na época das minhas férias. E que depois, quando eu saí, eu fiz no meio do curso, 2 meses, né, de estágio. Voltei para Santa Fé para terminar a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu já saí empregada, porque eles me chamaram de volta. Legal. Então, foi bem, abriu uma porta gigantesca para mim, né? E também fiz estágio em agência de viagens na época. Muitos amigos meus fizeram em eventos, foram para São Paulo na época da faculdade, na época de férias, para fazer em eventos, trabalhavam na Fórmula 1, né? Então, tipo, eventos grandes que te dão uma carga horária e um know-how legal pro teu estágio. Legal. E assim, e numa parte de eventos, assim, como que fica a sua responsabilidade? Qual que é a responsabilidade do profissional de turismo? Então, ele depende muito, né? Porque o evento depende muito qual que é realmente a sua função ali dentro. Porém, o que é? São os regulamentos, toda essa parte administrativa teria que ser do turismólogo, né? Todos os regulamentos da cidade, o que é os protocolos de segurança, né? Então, esse tipo de evento que a gente fala que nessa parte que o turismólogo entra, né? Ele tem que conhecer ali os estatutos da cidade e de tudo, vamos dizer assim, mas essa mais parte administrativa. Legal, não, ótimo. E agora, já que a gente começou a falar, né, de mercado de trabalho, como que você vê o mercado de trabalho hoje? Assim, você acha que tem bastante demanda? Você vê uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho? Agora que os hotéis estão abrindo, né, que as viagens estão liberadas, né, pelo menos a maioria delas, eu acho que não tem nenhum lugar, né, que esteja fechado ainda. Não, totalmente fechado, não. Olha, o mercado está precisando mesmo. Olha, eu acho que assim, 70% das agências de Rio Preto estão contratando. Legal. Cresceu demais, porque a gente está tendo mais demanda do que a gente está dando conta, realmente, de trabalho. Graças a Deus, mudou muito. Legal. A nossa situação agora está. E o que faz um agente de viagens? Por exemplo, no momento eu trabalho como agente de viagem. No momento não, já faz desde 2011 que eu trabalho como agente de viagem. Faz um tempinho já. Porque eu tive uma mudança, né? Eu nunca quis ser agente de viagens, nunca. E aí eu comecei uma época, depois eu fui morar nos Estados Unidos, depois eu fui morar na Itália há uns anos. E aí quando eu voltei, eu falei, eu acho que eu quero tentar. Quero ver como é, né? E eu me apaixonei. Então, desde 2011 eu trabalho como agente de viagens. E entre altos e baixos, como a gente sabe da pandemia, crises econômicas, tudo isso. Mas o que a gente estava falando? Do mercado de trabalho. O turismo te deixa louco. Mas a gente fica meio cansado. Mas o mercado de trabalho melhorou bastante. É um mercado que você vai trabalhar por comissão, tá? Você vai ter um salário fixo. O piso do turismo
não sei te falar certinho qual que é, mas não é muito alto, porém a gente trabalha com comissão, né? Então, você vendendo, você se empenhando, você dá para tirar um salário bem legal. Legal. Essas suas viagens para os Estados Unidos, assim, foi para algum aprimoramento, algum curso, ou você foi para fazer outro tipo de viagem? Foi quando eu trabalhava na TAM, né? Já fazia 2 anos e eu tinha muita vontade de fazer intercâmbio. Que eu acho assim, se eu pudesse dar uma dica para alguém, eu tenho uma filha de 9 anos e eu quero muito que ela faça. Chegou na época do vestibular, você não sabe o que você vai fazer um intercâmbio, entendeu? Para um pouco, respira e vai conhecer outras culturas, vai te muda como pessoa, o teu amadurecimento é totalmente outro. Aí eu sempre quis, né, fazer intercâmbio, então eu fiz um intercâmbio de au pair, que é quando você vai ser babá nos Estados Unidos e você tem que estudar. Então eu fiquei 1 ano e meio nesse programa, e aí depois eu passei num mestrado em RH. Aí eu fiquei mais 1 ano e meio lá fazendo o mestrado, e para mim, eu queria fazer alguma coisa com pessoas, igual eu te falei. Então lá não tem curso de turismo, não existe, né? Então foi o mais assim que eu achei legal, porque eu falei, você tá sempre trabalhando com pessoas, né? Gestão de pessoas, gestão de clientes, gestão. Então achei que tinha muito a ver. E de lá eu fui para Itália, mas aí lá eu só fiquei estudando italiano mesmo e depois eu voltei para o Brasil. Então, eu acho que vale, mas aumentou assim. Hoje eu falo, quando eu vou vender uma Europa, por exemplo, vamos dizer assim, eu consigo debulhar a Europa para um cliente, porque assim, eu vivi aquele destino, né? O resto, assim, muita coisa a gente vende e a gente sabe de estudar, né? Mas você saber falar, olha, aqui tá o lugar, Nova York, assim, 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 essa são coisas que só a vivência te traz, né? Então, eu acho que quem tem interesse em fazer turismo deve manter sempre essa visão, tipo, olha, turismo você vai viajar muito? Não, esquece, não é. Se você não se planejar, mas você tem toda uma facilidade, porque a gente tem mais descontos, né? A gente tem tarifas muito boas para a gente conseguir viajar mais para poder divulgar o destino, divulgar o hotel, né? Então, eu acho isso muito importante. Você ser uma pessoa aberta a novas culturas, né? E você isso que eu te falo do turismo, que é muito legal, que é muito aberto. Então, assim, você tem um campo muito grande para decidir depois o que você quer trabalhar, né? Se você vai querer ser agente de viagens, se você vai querer trabalhar numa companhia aérea ou na hotelaria, né? Ou em eventos. Tem tanta coisa, mas poucas pessoas que eu conheço que formaram em turismo continuaram na área. Porque muitos deles se decepcionaram com o curso, eu acho. Entendi. Não, legal. E assim, você acha que é legal fazer pós-graduação, pós a faculdade, sim, fazer bastante estudo de línguas? Com certeza. Com Né? certeza. Estudar línguas, continuar estudando sempre, eu acho que é imperativo, né? Porque é o que eu te falei, é uma profissão para quem gosta de aprender, porque você tem que estar aprendendo todo dia, né? Uma coisa muito engraçada que a gente trabalha tanto que a gente não percebe. E um dia eu estava trabalhando e um menino que trabalhava do meu lado começou a vender acho que era Nova York, Washington, alguma coisa assim. Aí eu comecei só a prestar atenção. O nível de conhecimento que você tem que ter é encantador para quem tá vendo de fora. Porque a gente, aquilo lá é todo dia. Porque é Maldivas? Não, 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 não. Mas para quem tá vendo de fora e aquela pessoa tá falando do teu sonho, né? Começa a se imaginar lá já, né? Exatamente, né? Então, isso que eu falo, o que você mais fica feliz com a tua profissão? A hora que eu olho no Instagram, que eu olho que os clientes me mandam foto o tempo todo. Às vezes é 3 horas da manhã, você tá dormindo, assim, você ouve, se assusta, porque tem cliente no mundo inteiro viajando, então você tem que ter essa flexibilidade. E eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Aí a pessoa fala, não, porque minha viagem tá linda, eu tô amando, eu não sei o quê. Mas é
é um quentinho aqui no coração, sabe? Que você faz parte e você vai ser sempre parte de uma memória da pessoa, É, foi né? uma Então, satisfação muito grande, né? por isso que você tem que tomar muito cuidado, porque você pode estragar um sonho de uma pessoa, né? Uhum. Então, você tem que estudar, você tem que ser organizado, você tem que ser curioso, né? E essa questão financeira depende muito mesmo de você no turismo. Uhum. É, legal. E essa parte de vendas, assim, você acaba cativando tanto que as pessoas vão acabar comprando só com você, né? Eles sabem da competência, né? Da segurança que você passa. Então, Ah, você fez uma vez, acabou. Se é, você fez uma vez, esses meus clientes, eu tenho clientes desses 10, 12 anos que compram várias vezes ao ano e só comigo. Eu já mudei de empresa, né? Eu trabalhei em 3 agências de viagens durante esse tempo e eles te seguem, eles ficam fiel ao agente, não à agência, né? muito legal. E, Cris, a gente percebe, assim, uma mudança de comportamento no trabalho também, né? E é algo que aqui na Que Carreira nós tivemos que fazer isso, né? Que é trabalhar home office. Você acha que no turismo você consegue trabalhar home office, dá certo? Dá para fazer uma reunião por vídeo, assim como nós estamos fazendo agora? Ou tem que ser mais presencial mesmo? Não, dá muito. Meus melhores clientes são de São Paulo, são de Araçatuba, Birigui, eu tenho várias outras cidades aqui que eu atendo, que eu Uhum. não conheço presencialmente nenhum dos meus clientes, que foram indicações, sabe? Assim, alguém daqui de Rio Preto comprou, falou, ó, compra com a Cris, e hoje a gente trabalha tudo isso, WhatsApp, eu acho que eu vejo 10% dos meus clientes Olha só. presencialmente. É, Então, teoricamente, ajudou, né? Esse tipo de tecnologia ajuda, né, mais do que a... muito, Uhum. muito. E aí a gente tem reunião de embarque, igual eu tô tendo aqui com você, né? Então eu mando os vouchers para o cliente, ou online, ou se prefere impresso, a gente manda por correio. A gente senta aqui agora, ó, vamos lá, vamos conversar sobre tua viagem, né? Muitas vezes para entender o que um casal quer, lua de mel, por exemplo, né? Ah, eu quero ir para Cancún, mas é uma imagem, a pessoa tem uma imagem de um destino que nem sempre aquilo é o que ela realmente sonha. Sim, Entendeu? Então, nesse bate-papo, mesmo que online, você trabalha muito bem. legal, muito bom. E você falou um pouquinho, né, no começo da nossa conversa, da questão da internet, assim. Então, vocês não veem muito a internet como uma concorrência muito grande, ou você acha que acaba sendo uma disputa, sim, que É dá uma para disputa. pensar? Não, é uma disputa, mas aí vai depender também do profissional. Porque a gente tem uma variedade muito grande de sistemas, tá? Então, Uhum. por exemplo, você pede para mim, Cris, eu quero ir fazer uma viagem para o Nordeste. Eu entro em 10 sistemas diferentes. E nesses sistemas, cada um tem um acordo diferente com a companhia aérea ou com o hotel. Então, você ali é um quebra-cabeça. A gente fala, que dia o aéreo. Porque assim, quando você vai montar, por exemplo, um pacote turístico, né? É de acordo com disponibilidade. Quanto mais cheio, mais caro vai ficar aquele destino ou aquele avião, que seja. Então, uma coisa que leva tempo. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas se eu entrar ali na decolar.com, eu vou colocar e eu vou achar já ali o pacote. Por que você está me demorando 2, 3, 4, 5 horas para me responder? Porque a gente vai te passar o que a gente tem certeza que é a melhor opção, né? Então a gente vai entrar em vários operadores, várias companhias aéreas para te dar o melhor, entendeu? Aham. Então, a gente já perde para a internet? Perde, tem hora que perde, tem hora que a gente ganha, é absurdo. Depende muito de sorte. Uhum. Entendi. E assim, vocês usam alguma tecnologia específica ou acaba sendo mais o aplicativo assim das operadoras mesmo, ou da... São aplicativos. Hoje em dia, são aplicativos. Eu sou da época ainda que fazia bilhete manual, né, na mão ainda, que assim, Nossa. mas 2000 era bem diferente. Se você É. pensar 2004, 2005, a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Uhum. É, mas hoje as operadoras elas transformaram muito simples para a gente, é muito mais fácil. Então, se você está no aeroporto e é um domingo, por exemplo, e teu voo atrasou, aconteceu alguma coisa, você precisa do seu agente de viagens, teu agente de viagens vai conseguir resolver aquilo onde ele estiver para você. Nossa, legal. Foi uma Nosso acesso é adaptação, muito rápido, uma né? adaptação Enquanto e tanto, né, para
para melhoria aí, né? Com certeza, porque às vezes você fala, eu tenho que ligar na companhia aérea, a gente ouve, mas eu vou ligar, eu fiquei 2, 3, 4 horas, né? Para você resolver como direto com a companhia, a gente não tem isso, porque a gente tem um canal direto, Uhum. né? Que atende só a gente, então facilita bastante. Legal, Cris. Uma pergunta que eu gosto de fazer bastante, né? Porque quando alguém for ver esse vídeo, ele gostaria de saber assim sobre rotina, sabe? Como que é a sua rotina hoje, assim, numa agência de turismo? Desde a hora que você chega, tem muita rotina, não é tanta rotina, como que é? Não, não tem uma rotina, a gente. Porque cada dia tem um cliente em um lugar, tem dia que você tem 20 pessoas embarcando, tem dia que você tem um grupo de 100 pessoas embarcando, tem Nossa. dia que você não tem nada, né? Então, o que que acontece? Toda vez que você tem um embarque, alguma coisa, aquele pode dar alguma coisa errado, né? É tempo, mau tempo, coisas que não dependem de você, do agente de viagem, você falar, mas você fez errado. Não, não é isso. A gente depende de clima, a gente depende de vacina, a gente depende de guerra, a Sim. gente, entendeu? Então a gente não tem essa rotina. Então, por exemplo, eu tô com um cliente agora no leste europeu. É, ia passar por, pela Polônia, não vai, a gente tem, entende? Então, assim, é sempre um desafio novo. Hum, Você tem que ter uma certa flexibilidade de entender que teu telefone às vezes vai tocar 10 horas da noite ou 2 horas da manhã, hum, né? Lógico que são coisas importantes, não acontecem todos os dias, aham. mas pode acontecer porque você trabalha com fuso horário, né? Então eu tô aqui, mas meu cliente está na Austrália ou está no Japão. Então, horário não é uma coisa muito fixa para o agente de viagens. Interessante saber disso, porque é uma É, coisa bem importante se a pessoa não gostar muito disso, né? Gostar do negócio ali 6 horas da tarde acabou o expediente, não é algo que acontece muito, então, pelo visto. não, se traz para casa, traz trabalho para casa. Legal, Cris. Uma última pergunta, assim, né? A conversa está muito legal, mas uma última pergunta. Como que você acha que seria, assim, um perfil ideal para uma pessoa para cursar, né, e trabalhar com o turismo hoje, assim? Você consegue descrever uma pessoa ideal, um perfil Eu ideal? acho que tem que ser uma pessoa organizada, uma pessoa comunicativa, Uhum, uma pessoa que goste de trabalhar com pessoas, né? Porque você o tempo todo você está lidando com pessoas. Então uhum, você tem que ter você tem que ser uma pessoa paciente, né? Você tem que gostar de outras culturas, né? Você não pode ser preconceituoso, né? Porque ali você está. Imagina quantas religiões a gente trabalha. Então, assim, é, clientes que vão para país muçulmano, clientes, né? Então, sim, tipo, tudo isso você tem que ter uma cabeça muito aberta para não deixar o teu julgamento, às vezes, reduzir a chance do teu cliente conhecer determinado destino, sim. entendeu? Uhum. Então, mas eu acho que seria comunicativo, organizado, curioso e bem disposto, porque dá trabalho. É Ah, uma profissão muito gostosa, mas é uma profissão que pode ser exaustiva também. uhum. Não, muito legal, Cris. Eu quero agradecer a sua participação, foi muito legal, assim, muito informativo. E aí depois eu vou marcar você no seu Instagram, tá? Lá no nosso Instagram. E as pessoas que tiverem interesse, qualquer coisa, podem te seguir ali, te chamar e conversar diretamente com você. E eu tenho certeza Com que você vai certeza. tirar as dúvidas dele e também vai ser legal, tá? Com certeza, vai ser um prazer. Tá, muito obrigado de novo, tá bom, Cris? Uma boa Imagina, eu que agradeço. Obrigadão, tchau, tchau. Tchau.